Então vamos lá. Vamos fazer uma oração então para começar? Vamos. Oremos. Querido Pai Celestial, muito obrigado por mais uma vez o Senhor nos concedeu o privilégio de estudarmos a Tua palavra. Hoje vamos falar sobre o santuário, tanto o terrestre quanto o santuário celestial, aonde o Senhor habita e de onde o Senhor responde às nossas orações. Que o Espírito Santo do Senhor dirija a todos dessa sala, que todos possam compreender o plano da salvação através do estudo do santuário. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá. Quantos de vocês nunca tiveram acesso a esse estudo, o santuário? Todos já têm pelo menos uma noção do que a gente vai falar essa noite? Eu não tenho. Não, né? Então, Não. o povo de Deus, quando foi cativo no Egito durante 70 anos, durante 430 anos, eles foram proibidos de sacrificar a Deus, proibidos de cultuar a Deus, proibidos de adorar a Deus, de guardar os mandamentos de Deus. Então, foram 4 gerações proibidas. Então, a primeira geração que tinha o conhecimento de Deus foram proibidos de ensinar para os seus filhos. Então, essa geração morreu, os filhos, como não aprenderam dos pais, não passaram para a geração seguinte, e assim sucessivamente. Chegou o momento em que o povo de Israel que estava no Egito se esqueceram de Deus. Então, Deus para o povo de Deus que estava no Egito era o próprio faraó. Eles tinham noção que existiam outros deuses, mas não conheciam o Deus de Israel. Então, Deus suscitou um homem chamado Moisés, que foi lá e tirou eles do Egito e levou para Canaã. Quando chegou no pé do Monte Sinai, então, naquele momento, Deus, então, quis se revelar novamente ao povo através do pedido de uma ordem para que Moisés fizesse um santuário para que Deus pudesse habitar no meio do povo, se manifestar ao povo através desse santuário, através do sacerdote. Então, Deus queria se revelar novamente ao povo, e ele precisava de um lugar físico. Antes não tinha. Antes, Deus se revelava através dos patriarcas e profetas, eles conheciam, passavam de pai para filho, mas não tinham nada didático. Agora, Deus tinha um local didático, como se fosse uma universidade. Ali está a escola de Deus, é isso que nós vamos estudar agora. Todo o plano da salvação, todo ele, é visto através desse santuário que a gente vai ver aqui. Todos estão vendo na tela aí, né? Então, a importância de se estudar o santuário. No livro Meditações Matinais, de 1977, página 249, a profetisa Ellen White, ela diz assim: devemos ser fervorosos estudantes da profecia, não devemos descansar, até que nos tornemos conhecedores do assunto do santuário. Então, quando Deus chama Moisés para o monte, Deus ele fala para Moisés o que está em Êxodo 25, versículo 8 e o 40. Esse texto aqui é a base do nosso estudo. E Deus falou para Moisés assim: Moisés, vocês vão me fazer um santuário, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio de vocês, no meio deles. Só que Deus ele fala algo importante para Moisés. Moisés tem que tomar um certo cuidado. O cuidado está no restante da frase, que diz assim: Moisés, vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Ora, se Deus falou para Moisés fazer um santuário de acordo com o modelo que foi mostrado a Moisés, então o que foi que Moisés viu no monte? Se esse santuário aqui que Moisés viu é um modelo do que ele viu, então qual foi o santuário que Moisés viu no monte? Celestial? Isso, o santuário celestial. Então Moisés teve um vislumbre do santuário no céu. Antes dele entrar em função, mais de 2.000 anos antes, Moisés já viu o santuário no céu. Aí Deus falou para Moisés: você vai me fazer um modelo. Ou seja, é uma cópia. É como antigamente, lembra que você tirava a fotografia, tinha a máquina e tinha um negativo. O original é o negativo.
Porque você pode tirar muitas fotos com negativo. Então, aqui está, o original está no céu. E Deus falou, Moisés, você vai fazer uma cópia na terra. Só que essa cópia da terra é um lugar muito pequeno. O santuário tinha 50 por 25 o pátio, e 5 por 15 dentro, o santuário dentro do pátio, ele tinha 5 de largura por 15 de profundidade, era um lugar pequeno. Imagine o do céu. O do céu tem então, medidas astronômicas. Tanto é que só no lugar santíssimo, a Bíblia fala em Daniel que cabe bilhões de anjos. Então, olha o tamanho do santuário celestial. E aqui na terra, Deus fez uma miniatura. E Deus falou para Moisés, eu vou habitar no meio de vocês. Esse verbo que eu grifei aí, habitar, ele é um verbo hebraico que chama-se mishkan, ou shakan, que significa moradia. Literalmente, Deus estava falando para Moisés, Moisés, vocês vão fazer uma tenda para mim, um santuário, que é uma tenda, né? E eu vou habitar dentro dessa tenda, no meio de vocês. E Deus realmente habitava dentro do santuário, no lugar santíssimo, através de uma luz misteriosa que aparecia para o sumo sacerdote uma vez por ano, chamada Shekinah. Muitos aqui já ouviram essa palavra, Shekinah, que significa presença, a presença de Deus. Então, o santuário, ele tinha 3 importâncias. A primeira importância era proporcionar lugar para Deus habitar com o seu povo. Segundo, ser o centro religioso, moral, social e a escola de Deus. Terceiro, mostrar a humanidade todo o plano de salvação. Tudo que tem no santuário, tudo representa Jesus, tudo. Você quer ver? Quantas colunas você está vendo aí na tela que o santuário tem para entrar nele? 5. 5, né? Os eruditos, eles costumam dizer que essas 5 colunas são as 5 colunas da verdade que a Bíblia contém. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Bíblia Sagrada e os 10 mandamentos. Então, essas 5 colunas são as 5 colunas da verdade. A cobertura do santuário, aí vocês só estão vendo 2 cores, né? Um bege e um vermelho. Só que, na verdade, são 4 camadas, as outras estão por dentro. 4 camadas. Essas 4 camadas representam também Jesus. A primeira camada que fica por cima, que nós estamos vendo, que é um bege, uma cor simples, comum, representa Jesus. Quando nós nos aproximamos dele pela primeira vez, não vemos beleza alguma. Isaías 53 diz que as pessoas, quando conheceram Jesus, ele não tinha beleza alguma. Na segunda camada do santuário, a segunda cobertura, que ficava por baixo do bege, era um vermelho, que é esse vermelho aí. O vermelho já representa o sangue de Jesus. Esse Jesus que eu me aproximo dele pela primeira vez, que eu não vejo beleza alguma, derramou o seu sangue por mim. Então, as pessoas já começam a se apaixonar por Jesus. A terceira camada está por baixo do vermelho, é branco. Esse Jesus que eu me aproximo dele pela primeira vez, que eu não vejo beleza alguma, que derramou seu sangue por mim, tem para me dar os seus atos de justiça, representando o branco. E embaixo do branco, a última cor que ficava por dentro do santuário, só os sacerdotes e os levitas viam, era um azul carmesim, um azul com anjos bordados, representando as riquezas reais. Então, esse Jesus que eu me aproximo dele pela primeira vez, que eu não vejo beleza alguma, derramou seu sangue por mim, não é? Derramou seu sangue por mim, atribui a mim os seus atos de justiça e tem as riquezas do céu para me dar. Então, tudo isso é impressionante, tudo isso tem significados. É claro que você não vai ler isso na Bíblia, você lê na história do povo judeu, do povo hebreu, aliás. Tudo isso tem um significado, né? Quando você olha para o santuário, o que você vê? Se você olhar de cima, você vê isso aqui, ó, você vê uma cruz. Eu vou mostrar agora ele de cima, ó. Olha aí, olhando para cima. De cima, se você estivesse num avião, olhando de cima do santuário, você vê uma cruz. É interessante, 1.500 anos antes de Jesus nascer, o santuário já mostrava a forma de como Jesus ia morrer, através de uma cruz. E se o que vocês estão vendo em volta aí? São as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos eram acampadas exatamente como vocês estão vendo aí.
Então, do lado direito, nós temos aqui a tribo de Dan, Aser, Naftali, que era chamado Norte, com 157.600 pessoas, sem contar mulheres e crianças, só homens. Imagine quanta gente não tinha. Do lado esquerdo, mesma coisa, a tribo de Ruben, Simeão, Gade, que era o lado sul, com 151.450 pessoas, que eram as heranças que essas tribos tinham, eram desses lados aí. No fundo do santuário, que era o lado oeste, com 108.100 pessoas, estava a tribo de Efraim, Manassés e Benjamim. Na frente do santuário, que era o lado leste, 186.400 pessoas, nós temos a tribo de Zebulon, Issacar e a tribo mais temida das 12, que é a tribo de Judá, que era a tribo onde ficavam os homens mais valentes de todas as tribos, ficavam na tribo de Judá. Eram os homens de guerra, eram homens corajosos que não tinham medo. E foi justamente dessa tribo que veio Jesus. Jesus, o leão da tribo de Judá. Tá certo? E se eu fosse então, daquele tempo, eu seria da tribo de Judá. Tem que ser. É que nem aqui seria a polícia rota aqui em São Paulo, que é a polícia de elite. Então, Deus, ele tinha uma polícia. A polícia de elite de Deus chamava-se a tribo de Judá. O total das pessoas, sem contar homens e mulheres, 603.550 pessoas. Os trabalhadores do santuário trabalhavam nesse santuário que vocês estão vendo aí, 34 mil pessoas. Nossa. Tinham que ser levitas, das famílias do Gerson, de Merari e Coate. Entendeu? Então, somente essas famílias dessas 12 tribos podiam cuidar do santuário, que eram os levitas, tá certo? E os sacerdotes, sumo sacerdote, vinham da tribo de Levi também, né? Então, aqui nós temos no hebraico, né, de ler de trás para frente, né, Midbar, que significa deserto, lugar da palavra. Toda vez que Deus quer ensinar o seu povo, Deus tira o seu povo do meio da multidão e leva para um lugar deserto. Deus não chama o seu povo em lugares com muita gente. O deserto significa lugar da palavra. A palavra deserto significa isso, lugar de ensino da palavra. Então, onde é que Deus podia se revelar ao seu povo? Somente no deserto. No deserto. Pode falar. Eu observo assim que Jesus ele sempre fugia para o meio. Vocês estão me ouvindo com eco? Um pouquinho só. Tá bom, tá bom. Tá. Então, que Jesus, o tempo todo na Bíblia, ele sempre vai para a natureza para orar, né, sozinho, meio isolado assim da multidão. E eu também gosto dessa experiência, tanto que agora a gente está morando aqui em Ilhabela, na praia, e antes agora da gente começar o estudo, eu vou lá para o meio assim da areia, fico bem próximo da água, a gente começa a olhar para o céu, sente o barulho do mar, aquela brisa gostosa, tipo, é um lugar que parece, tipo, ele é tão majestoso que parece ao mesmo tempo se torna misterioso, majestoso, algo muito muito diferente da nossa realidade humana. Quando a gente está perto das pessoas, é muito atrativo, é carro passando, pessoas conversando, lojas abertas, aí a gente fica conectado com essas coisinhas pequenas terrenas. Mas quando a gente se põe no deserto, aquela imensidão, só o céu, só você e o mar, ou só você e o deserto, só você e Deus ali, parece que o negócio fica mais santo, mais diferenciado, né? Para conversar com Deus é melhor. E nós vamos passar por essa experiência de novo quando vier o tempo de angústia, que Deus ele pede para a gente sair das grandes cidades e ir para o meio do mato, para a gente ter mais comunhão com Deus e ficar livre, porque as coisas da cidade grande, por mais belas sejam, mais bonitas que sejam, elas ofuscam o brilho das coisas de Deus. Quantos aqui que moram na cidade parou um dia, abriu a janela, em vez de ficar olhando para os prédios, para os carros passando na rua, não ficou olhando para o céu? Eu olhando para o céu, dia. cheio de estrela. Não é bonito, sabe? E quem mora no interior é melhor, porque o céu parece que é melhor, é mais limpo. Tem interior ser engolido pelo céu, né? Então, Deus, ele quer isso. Deus nunca foi a favor das multidões. As multidões, na verdade, sempre atrapalharam Jesus.
sabe? Jesus, ele, que nem o Edson falou, quando Jesus queria ter comunhão com o Pai, ele se isolava. A Bíblia chama cerca de um tiro de pedra, que era 30 metros longe dos discípulos, num lugar a só, e ali ele ia orar a Deus e contemplar a Deus. Muito bem, agora vamos lá. Nós já vimos o santuário. Desculpa te cortar. No slide anterior, você falou que só qual é a tribo que podia entrar dentro do templo? Efraim? Era os levitas, a tribo de Levi. E é interessante que você não vê ela aqui, ó. Então, é isso que eu ia perguntar. Quem são os levitas? Isso mesmo. Os levitas, eles eram uma tribo que não tinha herança. Quando você vê essas tribos aqui, ó, em volta, com esses nomes, todas elas tinham herança. A herança era essas terras aí. Tá vendo do lado direito? Tudo que tinha de terra do lado direito do santuário era dessas tribos, elas podiam pegar para elas. Do lado esquerdo, nos fundos, na frente. Só que você não vê a tribo de Levi. Por quê? A tribo de Levi, Deus falou, vocês não vão ter herança. A herança é o santuário. Então, a tribo de Levi está aqui no meio, é o santuário. Os levitas, eles habitavam nas tendas misturado em todas as 12 tribos. Entenderam? Por isso que eles não aparecem aí. Não, então eles eram tudo misturado, nas 12 tribos. Eles moravam misturados. Por quê? Porque eles não podiam ter herança. Então, a herança deles era o santuário, ou seja, os dízimos e as ofertas do santuário. Hoje, quem são os levitas da igreja? Os pastores. Pastor não tem herança. Pastor na igreja adventista não tem herança. Quando ele faz faculdade de teologia, o único salário dele vai ser o salário da igreja. Ele não pode ter outro emprego. Se ele tiver outro emprego, ele perde a credencial de pastor. É o único pastor de todas as religiões que existem no mundo que segue estritamente o que servia o levirato. Porque Deus falou que o seu povo, os queriam ministrar na congregação, não podia ter outra função, somente essa, 24 horas por dia. Vocês sabiam que o pastor adventista, ele é pastor 24 horas por dia? Sim. Se você tiver 3 horas da manhã, Edson, na sua casa, falando, poxa, a gente está brigando, vou chamar um pastor aqui para aconselhar minha família. Você ligar para ele, ele é obrigado a sair da casa dele 3 horas da manhã na sua casa te visitar? Pastor não tem folga. E quando ele folga, ele tem que ter um outro de plantão. Eu estava conversando com o pastor e ele disse que ele não pode ter outra fonte de renda a não ser investimento em imóveis, porque não toma tempo, né? Você coloca seu dinheiro para trabalhar e ele não toma tempo, né? Não pode ter outra função que vá tomar tempo dele. O tempo dele tem que ser dedicado para Deus na terra e ponto. Isso, ele pode ser escritor, escrever livros, você sabe que tem bastante pastor adventista que tem livros escritos, isso ele pode, mas livros falando da fé. Sim. A Bíblia não pode ser livro secular, tá? Justamente para seguir o modelo bíblico, porque isso aí não é uma coisa do passado. Isso aí foi uma norma que Deus instituiu para toda a vida. Enquanto Jesus não voltar, tem que ser assim. Vamos agora para o pátio do santuário. O santuário tinha um pátio, chamado de átrio. No pátio do santuário, tinha essas 2 mobílias e o cordeiro, né? O altar do holocausto, que é essa churrasqueira gigante que vocês estão vendo aí, que representa o Monte Calvário. Por quê? O altar do holocausto, ele está fora do santuário. Por que fora do santuário? Porque Jesus morreu fora das portas de Jerusalém. Olha o que diz o Hebreus 13, versículo 12, fora das portas, diz assim, por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Aonde que ficava o templo? Dentro de Jerusalém, não é? Jesus morreu fora do templo. Isso mostra que tem o santuário e o pátio, aonde tinha o altar do holocausto. Jesus morreu fora do santuário. Então está aqui o altar do holocausto. Depois nós temos uma bacia de bronze, uma pia. Parece um cálice, né? Isso aí é grande, é quase da altura de um homem. Cheio de água, que o sacerdote ele lavava as mãos e os pés antes de entrar no santuário. Ou seja, ninguém pode entrar no céu sem antes lavar os seus pecados na água que é Jesus. O altar do holocausto representa o Monte Calvário, onde Jesus morreu. O cordeiro onde era morto no altar do holocausto, que você está vendo, representa Jesus. Você está percebendo que tudo representa Jesus?
as 4 colunas, as 4 coberturas do santuário, o altar do holocausto, que é o Monte Calvário, o cordeiro, que é Jesus, a água para o sacerdote lavar as mãos, representando Jesus, a água da vida, o Rio Jordão, o batismo, tudo isso. Então, Jesus é a água da vida. Quando nós vamos para dentro do santuário, você encontra lá o primeiro compartimento do santuário, que era chamado de Santo Lugar, ou Lugar Santo. Nesse lugar, nesse compartimento, que era 5 por 10, 5 de largura por 10 de profundidade, tinha essas mobílias que você está vendo aí, a mesa com os 12 pães, a menorá com 7 lâmpadas, que é o castiçal com 7 lâmpadas, o altar de incenso, que é esse altar em frente do véu, e o sacerdote, o incensário de ouro, que o sacerdote está na mão, e o próprio sacerdote, que representa Jesus. Todo sacerdote que entrava no santuário representava Jesus. A mesa com os pães, se lá fora Jesus é a água da vida, o que Jesus é lá dentro do santuário, na mesa dos pães? O que Jesus poderia nos lembrar sobre pão? É ele. Isso. Se Jesus é a água da vida, ele é o pão da vida. Ele não diz, eu sou o pão que desceu do céu. Jesus é o pão da vida. Os 12 pães também representam os 12 apóstolos, representa as 12 tribos de Israel, mas principalmente Jesus, o pão da vida. Quando você vê em frente do pão aqui na foto, você está vendo, tem um castiçal, não é? Se Jesus lá fora é a água da vida, se Jesus é o pão da vida, e essa luz acesa aí? Que representa? Jesus é o quê? Jesus é a luz do mundo. A luz do mundo. Tá vendo? Tudo representa Jesus. O número 7 aqui, as 7 lâmpadas acesas, representam as 7 fases da igreja que Deus queria passar no futuro. Entendeu? E representa também os 7 Espíritos de Deus que nós já estudamos no segundo estudo sobre as 7 igrejas. Lembra dos 7 Espíritos de Deus? Sabedoria, temor, aqueles outros lá. O incensário de ouro, que o sacerdote queimava incenso dentro dele, aquele que ele está na mão, balançava para poder purificar o ambiente, porque tinha muito sangue dentro do santuário. E sangue, quando ele fica muito tempo, ele apodrece. E Deus não queria que limpasse, tinha que ficar podre mesmo. Só uma vez por ano que ia ser limpo. Então, o incenso, ele tirava um pouco daquele cheiro e também representava muito mais do que isso. Representava as orações dos santos. E esse incenso era composto de bálsamo, ônica, gálgamo e incenso puro. E o sacerdote representa Jesus, o único mediador. Tudo que nós estamos falando aqui, vocês já perceberam que representa Jesus? Olha o que o salmista Davi diz em Salmo 141, 2. Suba a tua presença, a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Então, aquele incenso que está queimando dentro do censário e dentro do altar aqui, que da frente do véu, esse incenso significa as orações dos santos que chegam até Deus. Em Hebreus 9, versículo 2 e 6, fala, com efeito foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, que é o lugar santo, estavam os candeeiros, a mesa e as exposições, o santo lugar. Entram no primeiro compartimento, no primeiro tabernáculo, os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Ou seja, o que significa primeiro tabernáculo? Significa lugar santo. O lugar santíssimo era chamado também de segundo tabernáculo. Primeiro tabernáculo, segundo tabernáculo. O lugar santo, lugar santíssimo. Então, no lugar santo, nós temos essas mobílias e o sacerdote que entrava todos os dias, 365 dias por ano. O sacerdote entrava, no mínimo, 2 vezes por dia, no mínimo. Depois nós vamos ver que ele entrava muito mais vezes, mas no mínimo 2 vezes. Quando nós vamos para o lugar santíssimo, nós temos aqui somente uma mobília. Você está vendo aqui que agora Jesus já atravessou o véu, está no lugar santíssimo. O lugar santíssimo era um quadrado de 5 por 5, e ali dentro só tinha uma mobília, essa arca que vocês estão vendo aí, chamada a Arca da Aliança, tá certo? E essa arca era feita de madeira de acácia revestida de ouro maciço. A tampa da arca que você está vendo aí com esses 2 anjos era uma tampa
de ouro puro, esculpido 2 anjos numa peça só, de ouro maciço. Era chamada de propiciatório, ou tampa da arca. E o que tinha dentro da arca? Dentro da arca nós temos esses 3 objetos que está aí na tela. Ó. Tábuas da lei, que eram os 10 mandamentos, a vara de Arão e o maná. E o sumo sacerdote, que entrava no lugar santíssimo, também representa Jesus. O sacerdote no lugar santo, Jesus. Sumo sacerdote no lugar santíssimo, também Jesus. E nós vamos ver quando foi que Jesus saiu do santo para entrar no santíssimo. Agora, quem entra no lugar santíssimo aqui na terra? Mas no segundo tabernáculo, o sumo sacerdote, ele sozinho uma vez por ano. Todos os dias, o sacerdote, aqui na terra, né, o levita, entrava no lugar santo, todos os dias. Só que o sumo sacerdote, que era Arão e os seus filhos e as suas descendências, uma vez por ano. Só uma vez por ano. E o sacerdote todos os dias. Então, representa que um dia Jesus também ia ser nosso sacerdote, que entrou no céu, quando subiu, depois da morte, e depois, uma vez por todas, Jesus passou para o Santíssimo em 1844 e lá permanece até hoje como sumo sacerdote. Então, hoje, nós não temos mais sacerdote no céu, nós temos o sumo sacerdote. Peraí. Assim como aqui na terra. Eu me perdi um pouco. Jesus, quando ele morreu aqui na terra, ele entrou no santo. Ele subiu para o céu, certo? Sim. O que ele ia fazer no céu? Ele tinha que entrar no santuário, porque tem um santuário no céu, certo? Ele tinha que entrar no santuário. O que o sacerdote fazia aqui na terra? Ele não intercedia pelo povo? Quando Jesus morreu, o que aconteceu com o santuário terrestre? Tinha necessidade de se prosseguir com os rituais? Não, cancelou. Cancelou tudo, não precisa fazer mais nada. Só servia de visitação. Acabou. Porque agora o verdadeiro santuário ia entrar em funcionamento. Porque o antigo santuário, ele estava erguido para mostrar um dia o sacrifício de Jesus. Quando Jesus morreu, naquela mesma hora, minuto, mês, segundo, naquele momento, o santuário deixou de existir. É o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, como isso aconteceu. Tá bom? Então, assim, quando Jesus morreu, houve um terremoto e partiu do meio o véu. O véu é esse aqui do santuário. Ele vai explicar já já. Eu vou explicar já já a questão do véu, que aconteceu com o véu. Tá. Primeiro eu vou mostrando para você o santuário. Depois vamos falar dos rituais. Tá? Agora vamos falar dos rituais. Então, o santuário terrestre era composto de 2 compartimentos, lugar santo e lugar santíssimo. Lugar santo entrava os sacerdotes. Lugar santíssimo, o sumo sacerdote. O sacerdote entrava no santo todos os dias, mas o sumo sacerdote só uma vez por ano. Tá certo? E tanto o sacerdote terrestre como o sumo sacerdote representavam Jesus, que seria o nosso sacerdote, e também nosso sumo sacerdote. Os rituais do santuário, nós temos 5, mas só tem 3 aqui, que é o mais importante para a gente. O chamado Tamid, que traduzindo para o português, é contínuo, ou seja, todos os dias. Contínuo já diz, né? É todos os dias, sem parar. O sacrifício pelo pecado e o Yom Kippur, que era o dia da expiação, que era uma vez por ano, né? No sacrifício contínuo, diz assim, ó, esta é a oferta que oferecereis ao Senhor dia após dia, ou seja, todo dia. 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, em contínuo holocausto. Um cordeiro oferecereis de manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. Como que era feito esse ritual? O sacerdote, ele pegava um cordeiro de 1 ano e sem defeito, não podia ser ou todo preto ou todo branco, mas não podia ser mesclado. Porque algumas pessoas dizem, alguns eruditos, que os animais, Deus não criou animal mesclado de cores. O pecado fez isso nos animais. Então, o animal tinha que ser todo preto ou todo branco. E a zebra? Agora, oi? A zebra foi do pecado, será? Não, a zebra não. A zebra, ela é propícia. Todas são assim. Agora, todo cachorro é preto e todo cachorro é branco? Não, né? Eles são mesclados, né?
Então, esses animais, eu não sei, isso aí também não tem importância para nós, para a nossa salvação. Eu estou passando para vocês o que os eruditos dizem, né? Que os animais passaram a ser malhados, exceto esses que já nascem assim, né? Que zebra, você falou, raça, né? leão, outros, esses animais que são, a espécie dele já é daquele jeito, entendeu? É diferente. Ou deixa eu falar Então, uma agora, coisa. por que que o animal tinha que ser de 1 ano? Alguém sabe? Não descobri. Então, deixa eu chutar. Porque dava tempo do dono pegar amor pelo animal. Por causa dos 12 Não. meses, sei lá. Não. Por causa do número 12 de um ano, sei lá. Não. Tudo tem um porquê, irmãos. Quem já mexeu com um animal, assim, fazenda assim, sabe. O cordeiro, ele até 1 ano exato, ele é virgem. E ele só mama na mãe. A alimentação dele é só o leite da mãe. E ele não tem cruzado, não pode cruzar com outro animal. Ele é virgem. Então, por isso que tinha que ser de 1 ano. E sem defeito. Sem defeito porque esse animal representaria um Messias vindouro, representaria Jesus, que viria 1.500 anos depois, que seria sem defeito. Jesus, ele é um cordeiro sem defeito. Tudo bem? Até aí, tudo bem? Como é que era feito? O sacerdote trazia esse cordeiro, pegava um cutelo, uma faca, né? Cortava o pescoço dele, tirava o sangue e pegava com o dedo, né? Molhava o sangue, ia no altar do holocausto, lá no pátio, tá vendo? Eu vou voltar lá, ó. Esse altar do holocausto aí tem 4 pontas. O sacerdote passava nas 4 pontas do altar e derramava o resto em volta, na base. E abria o cordeiro, tirava as entranhas e queimava o animal. Então, quando as 12 tribos, eles de longe, eles olhavam para o santuário de manhã e à tarde, e eles viam aquela fumaça subindo do santuário, no altar do holocausto, eles entendiam, através da fé, que um dia Deus mandaria um Messias para remir a Israel. Eles não conheciam o nome Jesus, mas eles sabiam que vinha um Messias, que vinha o substituto daqueles animais. Eles sabiam que aqueles rituais simbolizavam algo maior que ia acontecer. Era uma miniatura do que ia acontecer lá na frente, era uma sombra daquilo, de uma realidade superior. Tudo bem? Até aí? Agora vamos lá. O texto está falando aqui: um cordeiro oferecereis de manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. Por que um cordeiro era oferecido de manhã e o outro à tarde? Que horas que era de manhã e que horas que era à tarde? O que isso significa? Vocês já pararam para pensar nisso ou não? Você falou semana passada. Vamos lá. Muito bem. Esse cordeiro era oferecido de manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. Crepúsculo da tarde significa próximo ao pôr do sol, 3 horas da tarde, exatamente 3 horas. Que horas que Jesus foi pregado na cruz? Meio-dia, eu acho. 9 horas, um negócio. Não. Um cordeiro era oferecido de manhã e o outro à tarde. Então, isso significa que quando Jesus fosse morto, Jesus ia ser morto de manhã, ia ser pregado na cruz de manhã, ia morrer à tarde. Vamos lá? Olha o próximo slide que eu vou mostrar para vocês. Ó. Dá uma olhada nesse relógio aí. Olha o que está escrito embaixo no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 25 e 33. Era a hora terceira quando o crucificaram. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Irmãos, não confunda o nosso horário com o horário do relógio judeu, tá? Que horas que começa um novo dia para nós aqui? Não é à meia-noite? Muito bem. Só que para o judeu, não. Para o judeu, às 0 horas, às 6 horas da manhã. Por quê? Porque é o horário correto. O horário que Deus deixou para a gente seguir foi esse aqui. E a gente segue tudo errado. Mas fazer o quê, né? O mundo inteiro segue, temos que seguir. Mas o correto é esse aqui, ó.
A Bíblia diz, era a hora terceira quando crucificaram Jesus. Qual é a hora terceira? Se 6 horas é 0 horas, 7 horas da manhã é a primeira hora, certo? 8 horas a segunda hora e 9 horas a terceira hora. Que horas que o primeiro cordeiro era morto no santuário? Exatamente 9 horas da manhã. Que horas que Jesus foi pregado na cruz? Pronto. Vamos começar de novo? Bora. Vamos lá. A hora terceira, que horas que é? 9 horas da 9 manhã. horas. Tá certo? Tá certo. Então, que horas que o sacerdote matava o primeiro cordeiro? 9 horas da manhã. 9 horas. Que horas que o sacerdote matava o outro cordeiro? Ao crepúsculo da tarde. 15 horas. Que hora que Jesus morreu? 15 horas, que é chamado de hora nona. Então, Jesus morreu na hora terceira, houve trevas sobre a face da terra na hora sexta, e Jesus morreu na hora nona. Hora sexta é meio-dia. Então, olha só que precisão. Tudo isso, Deus, não aconteceu por acaso. 1.500 anos antes de se cumprir, Deus já tinha na mente o que ia acontecer exatamente no ano 31. Certo? Eu tenho até o dia, mês e o ano que Jesus morreu. Depois, se quiser, eu posso mostrar, porque aí eu tenho que ir para outra tela. Ô, Paulo. Então, diga. Nossa, ele ficou pendurado na cruz, das 9 da manhã até as 3 da tarde. Isso. E os ladrões que eram pregados na cruz, eles ficavam uma semana agonizando. Nossa, entendeu? Cara, que é ser humano que faz isso, meu Deus do céu. Pois é. Era a morte mais terrível que existia na época, era essa, né? E outra, você sabe, Jesus, nas fotos a gente vê Jesus cobrindo, né, as partes íntimas, mas Jesus morreu nu. Nu. Era a morte na cruz, era a maior vergonha que existia por causa disso. O bandido morria nu, Jesus morreu nu. Meu Deus. Entendeu? É um negócio assim bem... tanto é que a Bíblia chama maldição. A pior morte que existia era a morte de cruz. E foi essa que Jesus morreu, que era para mim e para você também, né? Então, vamos lá. Deixa eu falar uma coisa. Por exemplo, era só o sacerdote que executava o cordeiro. Só o sacerdote que matava o cordeiro no sacrifício contínuo. Mas nos outros, nós vamos ver a partir de agora, o sacerdote não matava. Tá, peraí. Por exemplo, antes de Jesus, lá, 1.500 anos antes de Cristo, era diariamente, de manhã e de tarde. Então não era só o sacerdote fazia. Não era a pessoa... Não, a pessoa vai entrar agora no próximo sacrifício. É assim, por exemplo, entrava... existiam muitas pessoas, como você falou, eram várias tribos e tudo mais, e todos esses tinham que pedir perdão pelo seu pecado. E cada um... É o que nós vamos falar agora. Cada um levava um cordeiro, cada pessoa unicamente levava um cordeiro, ou era um único cordeiro que era sacrificado por toda a população, por toda a região, todo o povo? Não. Como que era? Era um único cordeiro de manhã e um único cordeiro de tarde. Isso, mas esse cordeiro, esse sacrifício chamado contínuo, era um sacrifício que era efetuado mostrando para o povo de Israel que a salvação estava à disposição de todos e que um dia viria um Messias para cumprir aquele ritual. Esse sacrifício não era por pecado de ninguém. Era só para apresentar ao povo o plano da salvação, que um dia viria um Messias que iria morrer. Só isso. De manhã, ser pregado na cruz, e à tarde iria morrer. Era só isso. Agora, quando alguém das tribos cometesse algum pecado, é o que eu vou falar agora. Nossa. Tá certo? Entendi. Então, esse do santuário não era para remissão de pecado. Era assim, era para todo o povo, ou seja, aqueles 2 cordeiros de manhã e da tarde, era para toda a humanidade. Era um sacrifício em prol de toda a humanidade. A Bíblia não fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
Entendi. Então, era representado através desses dois cordeiros, de manhã e da tarde. Entendi. Que, na verdade, era um sacrifício só, mas que tinha dois cordeiros. Mas, na verdade, era um ritual só, porque ele começava de manhã e terminava à tarde. Entendi. Tá certo? Agora, o sacrifício pelo pecado. Ó, pelo pecado do sacerdote ou da congregação. Vocês estão lendo aí, né? Está aparecendo para vocês aí a tela, né? Sim. Tá. O sacrifício do pecado de um sacerdote ou da congregação, toda a congregação, se pecasse, era feito isso aqui, ó. Diz lá em Levíticos 4, 1 e 21. Se toda a congregação de Israel pecar por ignorância e o pecado for notório, a comunidade trará um novilho. Então, olha só, Deus não pedia cordeiro. Se um sacerdote pecasse ou toda a congregação, a vítima tinha que ser algo mais caro, melhor, maior. Tinha que ser um novilho, como oferta pelo pecado. E o apresentará diante da tenda da congregação. Os anciãos, então toda a congregação pecou. Imagine que alguém das tribos pecou e todas as tribos ficaram sabendo, aquela fofoca, e todos ficaram sabendo e causou um escândalo. Qual é o salário do pecado? A morte. Então, quem que tinha que morrer? Todos aqueles que participaram ali, porque escandalizaram a congregação. Então, o que tinha que fazer, então? Cada ancião de cada tribo, eram 12 tribos, 12 anciãos, vinham para o santuário, quando era o sacerdote, era ele também, traziam um novilho, e ali cada ancião colocava a mão sobre a cabeça do novilho. Ou seja, o pecado da congregação de todas as 12 tribos passaram para aqueles anciãos, dos anciãos passaram para o novilho. Qual é o salário do pecado? Não é a morte? Então agora quem que tem que morrer? O novilho. Porque os pecados foram passados para ele. Quem foi que pecou? Eu ou Jesus? Foi eu, mas quem que morreu no meu lugar? Foi Jesus. Entendeu? Então, esses animais, todos eles representavam Jesus. Os pecados do mundo iam passar para esses animais. Os pecados do mundo iam passar para Jesus. E agora esse animal tinha que morrer. O que fazia com ele? O sacerdote matava ele, abria o animal, tirava todas as entranhas, queimava no altar, e a carcaça do animal era levado para fora do arraial, e lá era queimado também, tá certo? Mostrando que Jesus morreu fora do santuário, como eu te falei. E o sangue do animal? O sangue do animal entrava no santuário, o sacerdote pegava uma cuinha assim, ele entrava no santuário, no lugar santo, pegava, pegava com esse polegar aqui, ó, molhava no sangue, passava no altar de incenso, nas 4 pontas, e diante do véu que separava o santo do santíssimo, ele pegava com os dedos e aspergia. Espirrava 7 vezes nesse véu. Saía do santuário, passava nas 4 pontas do altar do holocausto lá fora e derramava o restante. E falava para os pecadores que levaram, ó, o pecado de vocês eu levei diante de Deus. Então, os pecados deles entraram via sangue para dentro do santuário. Então, imagine só, todos os dias as pessoas trazendo pecados. Todos os dias, quantas vezes por dia, não sabia. Quem pecava trazia o seu cordeiro. Aí o sangue entrava no santuário, o sangue entrava. O que você acha que acontecia durante 365 dias por ano, entrando sangue todos os dias sem poder limpar o sangue? Mau cheiro, né? O santuário fica fedido, carniça. E Deus fazia questão que o povo visse isso, para mostrar como fede o pecado, como o pecado é ofensivo diante de Deus. Então, o pecado ficava dentro do santuário. Agora, o que acontecia? Isso aqui eu vou pular, que já não precisa mais, né? O que acontecia com o santuário? O santuário tinha que ser purificado, você não concorda? O santuário tinha que ser limpo. Aquelas cortinas tinham que ser limpas. Eles tinham que entrar no pátio, lá dentro, com vassoura cândida, e limpar aquilo ali, porque senão ia ficar quanto mais tempo ali. Então, era necessário entrar o outro sacrifício. Mas olha o que aconteceu aqui. Em Mateus 27, versículos 50 e 51, olha o que aconteceu. O fim dos rituais acabou nesse dia, ó.
E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O que esse versículo está dizendo? Que horas que ocorreu isso que está escrito nesse versículo? 3 horas da tarde. Imagine 3 horas da tarde. Olha só, Jesus lá fora no Monte Calvário sendo morto. Ora, o que estava acontecendo no santuário dentro de Jerusalém? Esse ritual. O sacrifício contínuo, o sacrifício da tarde. O da manhã já fizeram, normal, não aconteceu nada. Só que agora, quando eles foram fazer o segundo, o que foi que Jesus falou? A Bíblia fala que Jesus entregou o Espírito e ele morreu. Ou seja, se ele morreu, o que tem que acontecer no santuário lá dentro de Jerusalém com o cordeiro? Tem que morrer também ou não? Não. Porque o verdadeiro cordeiro já estava sendo morto no Calvário, Jesus. Então, Ellen White diz que ela teve uma visão desse dia, ela viu que quando o sacerdote ia matar o cordeiro, ele sentiu um tranco na mão, a faca caiu na mão do sacerdote e ele ouviu um barulho dentro do santuário. Quando ele olhou para dentro do santuário, ele ouviu um barulho e uma cortina se rasgando. Do véu que faz separação do santo para o santíssimo, esse véu se rasgou de cima a baixo. Entendeu? Então, é o que está escrito aqui, ó. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Ou seja, o verdadeiro cordeiro estava sendo morto. E aquele cordeiro escapou. Pulou da mão do sacerdote e fugiu. Porque, naquele instante, os rituais do santuário cessaram-se. Todos cessaram-se. Tá certo? Mas aí tem um problema. Problema não, a solução, né? Se o santuário terrestre, ele deixou de existir naquela sexta-feira de Páscoa, 3 horas da tarde, no ano 31, quando Jesus morreu, ora, o que é que tem que entrar em vigor agora? O santuário celestial, porque não é uma cópia. Se Moisés fez uma cópia, significa que tem um verdadeiro. E a Bíblia lá em Hebreus diz que as coisas terrestres se purificam exatamente como as coisas celestiais. Então, significa que o que era feito aqui na terra também iria ser feito no céu. É claro que não matando o cordeiro, né? Porque o cordeiro era o próprio Jesus. Tudo se cumpriu em Jesus. Então, olha o que diz Hebreus 9, versículo 8 e versículo 24. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar, não aqui na terra, mas no céu, não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Qual é o primeiro tabernáculo? O da terra. Então, o santuário celestial não podia entrar em função enquanto esse santuário aqui estivesse aberto, funcionando. Quando esse aqui deixou de existir, vai funcionar agora a todo vapor o santuário celestial. O que o sacerdote fazia no santuário? Não era interceder pelo povo? Peraí, deixa eu raciocinar aqui, que é muita informação. Deixa eu só ler esse verso. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Tá, peraí, aqui está querendo dizer que o santuário celestial não iniciou ainda o trabalho, o santuário celestial lá no céu não iniciou ainda, porque isso, enquanto não encerrou aqui embaixo. O que ainda estava em vigor aqui embaixo? Era Jesus que estava aqui embaixo e não podia trabalhar lá em cima? Jesus estava aqui. Ou o povo ainda estava fazendo sacrifício? Das duas, não. Não. Isso aqui está falando que enquanto o santuário aqui estivesse em funcionamento, com os sacrifícios, o do céu estava parado. Quando Jesus morreu, naquela sexta-feira de Páscoa, no ano 31, e depois quando ele ascendeu ao céu, o que aconteceu com o santuário aqui na terra? Deixou de existir. Isso significa que o santuário celestial agora ia passar a funcionar. Jesus foi para o céu, como sacerdote, entrou no lugar santo. Como o sacerdote entrava aqui também no lugar santo. Vocês estão conseguindo entender? Sim, só entrou em vigor, amor, depois que Jesus morreu.
Só entrou em vigor no céu quando Jesus morreu. Antes disso, não, porque o santuário terrestre estava em vigor. Enquanto a cópia estava funcionando, o verdadeiro está fechado. A cópia deixou de funcionar, o verdadeiro entra em funcionamento. Nossa, e só Entendeu entrou em agora? funcionamento quando Jesus subiu. Quando Jesus subiu. E o santuário terrestre perdeu totalmente seu valor. Porque isso aqui era para o povo ver que um dia Jesus ia fazer isso por nós, mas no céu. Por nós. Tá certo? E essa foi a única lei aí que passou, então, aliás, que deixou de existir aqui na Terra, que não precisa Isso, mais. a lei cerimonial, a lei dos rituais, dos sacrifícios. Eu só posso passar para o próximo ritual se vocês entenderem esse. Tá certo? Por isso que eu falei para vocês. Esse é um estudo que, se você não tiver bem uma compreensão da cronologia dele, você pode se perder. O sacerdote representava Jesus. O sumo sacerdote representava Jesus. O cordeiro que era morto representava Jesus. As vítimas que levavam os pecadores que levavam as suas vítimas, eles representavam toda a humanidade que iriam pecar. As vítimas que morriam no seu lugar representavam Jesus, que um dia ia morrer. Aí, quando Jesus morreu, se cumpriu tudo isso. Então, agora, as pessoas não precisam mais levar cordeiro para o santuário. Primeiro, que o santuário não existe mais. Deixou de existir. Segundo, o único cordeiro que tinha que ser morto morreu, se cumpriu. Então, é a sombra encontrando o corpo. Aqueles rituais, aqueles cordeiros morrendo, representava Jesus. Aí, quando Jesus veio, morreu, o que aconteceu? Se cumpriu aquilo que estava no Velho Testamento. Todos os rituais se cumpriram na morte de Jesus. Agora, deixa de existir esses rituais e Jesus sobe ao céu. Sobe ao céu para interceder por nós, como o sacerdote fazia. Agora, eu não preciso mais levar vítima. A única coisa que eu preciso fazer agora é me ajoelhar e confessar os meus pecados. Porque os meus pecados Jesus já carregou. Já foi a vítima no meu lugar. Tá certo? Tá, então. Agora vamos para o sacrifício além da cruz, que é o dia da expiação. Esse é o mais importante para nós. O dia da expiação. Agora, como eu falei para vocês, o santuário está sujo, fedido, cheio de sangue, era necessário um dia para limpar esse santuário. E esse dia era chamado dia de juízo. Era um dia de julgamento. Por quê? Imagine você, Edson. Você pecou durante o ano, aí toda vez que você pecava, você levava um cordeiro. Aí o sacerdote pegava, matava o cordeiro e levava o sangue para dentro do santuário. Ele chegava para você e falava, Edson, os seus pecados eu levei diante de Deus. Porque Deus estava ali no santuário, no lugar santíssimo, na arca. E ele ficava do lado de cá do véu e apresentava o seu pecado. Você era perdoado. Só que o sacerdote falava o quê para você? No 10º dia do 7º mês, você tem que voltar, porque é um dia de juízo. Porque se os seus pecados não foram, no dia do juízo final, se seus pecados não foram todos confessados e eliminados, você vai morrer, vai perder a salvação. Então, o que acontecia com todas as pessoas em volta do santuário no 10º dia do 7º mês, que é o dia 22 de outubro? Para nós aqui, imagine, todo ano, na época de Israel Antigo, todo ano, todo dia 22 de outubro, as pessoas se aglomeravam em volta do santuário e elas iam, roendo as unhas, elas iam tremendo de medo. Por quê? Porque se o sumo sacerdote entrasse no santuário e morresse lá dentro, todos que estavam lá fora seriam mortos. Entendeu? Então, aquele dia era o dia que os pecados que estavam no santuário, os seus pecados, aqueles pecados das pessoas que levaram, ia ser purificado ou não. Então, era esse dia. E o que o sumo sacerdote tinha que fazer para que sair vivo, para que o povo tivesse os seus pecados todos perdoados? Era necessário isso aqui, Levíticos 16, 29 e 30, que diz assim: aos 10 dias do 7º mês, que é o mês de outubro, tá? Esse 7º mês aqui é setembro, né, para nós aqui, mas no calendário hebreu é o mês de outubro. Aos 10 dias do 7º mês, que é o dia 22 de outubro, afligireis a vossa alma,
porque naquele dia se fará expiação por vós, e sereis purificados de todos os seus pecados. Então, o que tinha que se fazer? Arão, agora quem entra em cena não é mais o sacerdote, é o sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote entrava em cena e falava para o sacerdote, agora você fica do lado aqui, você vai me ajudar, porque agora é comigo. Então, o sumo sacerdote ia fazer isso que está escrito em Levítico 16, 5-8, ó. Tomarás 2 bodes e os porás perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançarás sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e outra para Azazel. Então, olha só, 2 bodes. Um bode era para o Senhor, representava Jesus. Logo, esse bode ia ter que morrer. E o outro bode representava Azazel. Azazel, a palavra Azazel, os judeus traduzem por demônio do deserto. Se o primeiro bode representa Jesus, o que representa o segundo? Satanás. Satanás. Entendeu? Olha o que vai acontecer nesse dia. Ali está presente Jesus no dia da expiação, mas também está presente Satanás, através desse bode Azazel. E o que era feito? O sumo sacerdote, muitos dizem que ele amarrava uma corda, não existe lugar nenhum, é apenas um dizer, que alguns dizem que o sumo sacerdote ia entrar no santuário, só que o sumo sacerdote, diferentemente do sacerdote, ele ia entrar no Santíssimo, o lugar mais sagrado do santuário. Quem é que estava no Santíssimo entre os 2 anjos? Que luz que era aquela? Como era o nome dela? Deus. Shekinah. Certo? O que era Shekinah? Era Deus em pessoa, ali, através daquela luz. Ele estava ali. O sumo sacerdote, ele via Deus. É claro que não um Deus em pessoa. Ele via aquela luz. Aquela luz era a manifestação de Deus. Então, o sumo sacerdote, ele tinha que estar muito purificado para entrar ali, porque senão ele também morria. Então, o sumo sacerdote pegava o bode para o Senhor, que representava Jesus, matava. Pegava o sangue, olha só, o sangue que entrou no santuário era sangue sujo, certo? Sangue com pecado. Só que agora o sangue desse bode que vai entrar no santuário é um sangue limpo, sem pecado. Então, esse sangue limpo vai limpar o sangue sujo que dá dentro do santuário. É claro que sangue não limpa sangue. Depois os levitas tinham que lavar o santuário. Mas era para exemplificar o que Deus faz com o pecado. Ele tem que purificar o pecado. Então, o sumo sacerdote amarra uma corda na cintura. Por quê? Nas vestes do sacerdote, embaixo na saia, tinham campainhas, sinos. Quando ele andava dentro do santuário, quem estava lá fora? Fazia barulho. Ouvia o barulho. Então, via, opa, o sumo sacerdote está vivo. Está vivo. Isso. Agora, imagine se o sacerdote morresse. Aí o Edson fala assim, eu vou entrar lá para tirar o sacerdote. O que acontecia? Não, senão morria também, tinha que puxar. E se todas as 12 tribos entrassem lá dentro? Morria todo mundo. Então, a corda era para puxar o sumo sacerdote para que ninguém entrasse, porque era Deus que estava lá dentro. É um negócio muito sagrado. Mas isso nunca aconteceu, tá? Mas o propósito era esse. Então, o sumo sacerdote entrava ali e ele pegava o sangue, passava no polegar e jogava, aspergia em cima da arca, diante da luz, Shekinah, diante de Deus 7 vezes. E ali ele se prostrava, e ele, diante de Deus, ele falava, tipo assim, olha, Senhor, o teu povo está lá fora, justifica eles, o Edson está lá fora, a Cíntia está lá fora, o Tiago está lá fora, a Cátia está lá fora, está todo mundo lá fora, eles são pecadores, eles pecaram, mas eles confiam na tua justiça, trouxeram as suas vítimas, e eles trouxeram os seus pecados até o santuário, confirma a salvação deles, Senhor. E ali o sumo sacerdote saía, o lugar santíssimo está purificado. O que está contaminado agora? O lugar santo. Então ele jogava 7 vezes o sangue limpo no véu, colocava sangue nos 4 chifres do altar do incenso, saía. Quando o sumo sacerdote saía do santuário, o que o povo fazia? O que vocês acham que o povo fazia? Eu acho que vibravam.
uma festa. Sabe por quê? Ora, se o sumo sacerdote saiu vivo, é sinal que aconteceu com o quê? Com o povo lá fora? Foram perdoados. Eles foram todos perdoados. Ou seja, se o mundo acabasse naquele momento, eles iam para o céu. Uhum. Entendeu? Acabou. Eles estavam todos perdoados. Então, eles faziam uma festa de arromba. Uma festa que durava 7 dias, chamada Festa dos Tabernáculos. Durante 7 dias, chamada Festa da Alegria. Porque eles falavam, poxa, eu matei alguém e Deus me perdoou. Eu estuprei alguém e Deus me perdoou. Eu usei droga, Deus me perdoou. Eu estou limpo. A partir daquele dia, eu estou limpo. Aí, no outro dia, o que acontecia? O santuário voltava tudo de novo. Tá certo? Aí, depois, no outro ano, ia fazer a mesma coisa. No outro ano, mesma coisa. Isso durante 1.500 anos. Agora, o que significa... Perdão, Paulo. Essa cerimônia era uma vez por ano, né? Isso, uma vez por ano, esse ritual, que era o mais importante. Entendi. Tá certo? Agora, vamos lá. Não, mas era uma vez por ano a festa do tabernáculo, né? Isso, e o dia da expiação. O ritual de expiação esse era diário? Era Esse é uma vez por ano. O ritual de expiação o dia da expiação diário? Era uma vez por ano. Entendi. E o sumo sacerdote entrava, e quando ele saía, fazia uma festa durante 7 dias, que também era uma vez por ano. No final do dia da expiação. Começava-se uma festa. O problema era o pessoal pecar na festa, né? Mas é assim, se pecasse, ele sabia. No outro dia, começava de novo os rituais. Já pensou, o cara vai lá aí no caso, Paulo, agora, ele só ia conseguir esse perdão de novo depois de 1 ano? Depois de 1 ano. Mas então, se ele morresse antes da cerimônia de expiação, então ele ia para o inferno. Ele estava perdido. Vamos lá. Mas agora... Isso não era brincadeira, né? A gente não está falando sobre o pecado em si. Muito bem. Se os pecados saíram do santuário, saíram com o sumo sacerdote. Pecado não se evapora. Ora, se os pecados saíram do santuário e estão no corpo do sumo sacerdote, para onde tem que ir os pecados agora? Ora, os pecados não podem ficar com o sumo sacerdote. Jesus carregou nossos pecados, certo? O sumo sacerdote representa Jesus. Mas Jesus, quando sair do céu para vir nos buscar como sumo sacerdote, ele vem com pecado? Não. Para onde vão os pecados? Quem é o originador dos pecados? Lúcifer. Satanás, não é? Muito bem. Aonde é que Satanás é simbolizado agora nos rituais do santuário, no dia da expiação? Lembra do outro bode? Lembra do bode Azazel? Sim. O bode para o Senhor morre, mas Azazel fica vivo. Fica vivo porque agora ele vai entrar em cena. O sumo sacerdote sai do santuário e traz o bode vivo, coloca a mão sobre a cabeça do bode, como você está vendo na imagem aí, que representa Satanás, e transfere todos os pecados que estavam no santuário, que estão como sumo sacerdote, para o bode. Ou seja, toma que o filho é teu. Não é isso? Os pecados não foi Deus que criou, foi Satanás. Então, os pecados vão voltar para Satanás. Mas que pecados voltam para Satanás? Somente os pecados daqueles que confessam. Irmãos, os ímpios que vão se perder, os pecados deles não estão no céu. Estão com eles mesmos. Porque os pecados que estão no céu são os pecados daqueles que confessam. Então, são esses que vão ser purificados. Os pecados daqueles que confessam. Quem não confessa pecado não é perdoado. Muitos dizem, qual é o pecado que não tem perdão? É aquele que não é confessado. Olha o que diz Levíticos agora, 16, 20 a 22, quando entra o bode Azazel. Havendo acabado de fazer expiação pelo santuário, fará chegar o bode vivo,
porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode, sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, que estavam no santuário, fazendo cair sobre a cabeça do bode, e vocês vão enviar ele ao deserto. Assim aquele bode levará sobre si as iniquidades para a terra solitária. Então, o que representa Satanás recebendo todos os pecados que estavam no santuário agora sobre a cabeça dele e ele indo para o deserto? Representa quando Jesus sair do santuário celestial e vir a essa terra para nos buscar, ele traz os pecados do santuário celestial e joga na cabeça de Satanás. E Satanás fica nesse mundo durante 1 milênio, nessa terra solitária, deserta e vazia, durante 1 milênio. Está entendendo? Esse ritual, a importância desse ritual, Jesus, assim como os sumos sacerdotes saíam do santuário e recebia o povo, Jesus vai sair do santuário para receber também a sua igreja. Tá certo? E quando Jesus voltar e você começar a subir para o céu, você vai ficar feliz ou não vai? Sim. É sinal que os seus pecados foram todos perdoados. Assim como o povo fazia festa quando o sumo sacerdote saía do santuário. Tudo isso era uma miniatura de algo global, universal, que vai acontecer quando Jesus voltar. Tá certo? Tá, então assim, quando Jesus volta, ele deixa o pecado. Ele traz os pecados do santuário e joga na cabeça de Satanás. Tá, isso na volta dele. Na volta de Jesus. Tanto que Satanás somente na volta dele. Tanto que o deserto que Satanás vai enfrentar é o mesmo que o bode Azazel enfrentava. Isso. Só que o deserto de Satanás é um milênio aqui na Terra sozinho. Isso. Como descreve Sozinho. Apocalipse. Assim como o bode Azazel era lançado no deserto e ficava sozinho, até morrer. E esse bode, ninguém podia matar ele e comer a carne, porque estava contaminada. Então, esse bode ficava pouco tempo vivo no deserto e morria, sozinho. Sim. Entendeu? Isso representa que quando Jesus sair do santuário celestial e vir a essa terra para buscar o seu povo, os pecados do seu povo que foram confessados, que estavam no céu, vai voltar para a cabeça de Satanás. Satanás vai herdar todos os pecados de toda a humanidade que fez pecar, aqueles que confessaram seus pecados. Ele vai receber e vai ficar nessa terra desolada e vazia durante 1000 anos, contemplando tudo que ele fez. A besteira que ele fez, entendeu? Aí depois começa o período de 1000 anos, isso aí é um estudo que a gente vai ter mais para frente, a questão dos 1000 anos com Satanás nessa terra. Agora, é que o Alex não está aqui. Eu não sei se o Alex ele crê no arrebatamento secreto. Vocês já ouviram falar no arrebatamento secreto? Que Jesus vem a primeira vez, vem a segunda vez arrebatando as pessoas secretamente, na terceira vez nas nuvens dos céus? Irmãos, a Bíblia não diz isso. Olha o que diz aí Hebreus 9, 28, olha. Leia isso aqui comigo, entendendo o sumo sacerdote saindo do santuário terrestre. Tá? Nós vamos ler isso aqui, é Jesus no céu. Leia isso aqui, entendendo o santuário terrestre, olha só. Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, e não de todos, porque infelizmente nem todos confessam, aparecerá quantas vezes? Segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Jesus subiu ao céu, morreu pela primeira vez. Aparecerá pela segunda vez, para os que o aguardam, e ele vem sem pecado. Ora, se ele vem sem pecado, para onde que foram os pecados que estavam no santuário? Veja bem, irmãos, não me entendam mal. Muitos perguntam assim, mas Paulo, pecado entra no céu, então? Não, pecado não entra no céu, mas o registro dos pecados entra. Quando você confessa os seus pecados, para onde é que você acha que eles vão? O registro deles. Senhor, perdoe os meus pecados. Aonde é que Jesus está hoje? No santuário, no lugar santíssimo. Ele está lá no santíssimo. Ele está ouvindo a sua confissão. Então, ele perdoa os seus pecados, mas o registro dos seus pecados ficam lá. Está no livro da vida. Isso.
até o dia de chegar o seu juízo, o dia do seu juízo final. Aí, Ou seja, se o você julgamento acontece permaneceu, hoje, né? isso, mas se você, eu estou dizendo que você é santinho hoje, não, mas se você, todos nós somos pecadores, mas se você continua confessando, você peca, o Senhor me perdoa, aquela luta, a gente luta, né? O pecado, ele nos instiga, depois a gente confessa, depois a gente cai de novo, confessa, é uma luta, e Deus percebe que você não tem prazer no pecado, mas ele acontece, e aí você confessa, e você luta, ele conhece o seu coração, ele sabe que você quer se arrepender, que você quer abandonar aquilo ali, mas você não consegue, e você luta. Isso é valoroso diante de Deus. O que é perigoso é quando você acha que você não tem mais problema nenhum. É quando você acha que os pecados, para você, não é tão pecado mais assim. É quando você acha que uma coisa, você acha tão pequena, que você pensa assim, isso aqui não vai me tirar do céu, é tão pequeno. Irmãos, vou dizer uma coisa para você, o que vai deixar as pessoas fora do céu, muitas pessoas, não são pecados grandãos, não. São pecadinhos, sabe? Aquele pecadinho acariciado, aquele que você acha que não é. A sua consciência diz que é, mas você pensa assim, mas Jesus me ama tanto que eu não vou me perder por causa dessa besteira. E é justamente isso aí que vai deixar muita gente fora do céu. Tá certo? Então, irmãos, agora vamos ver Daniel vendo Jesus saindo do santuário. No 6º século antes de Cristo, olha, 600 anos antes de Jesus nascer, o profeta Daniel já viu Jesus saindo do santuário. Entrando no santuário, no lugar santíssimo. Olha no capítulo 7, capítulo 7, versículo 13. Ô, Paulo. Falou alguma coisa? Sim, antes de... Só para você fazer uma ligação assim. Referente ao que está acontecendo, porque o santuário terrestre que houve no tempo dos israelitas, 1500 a.C., enfim, é uma representação do que tem no céu, que sempre teve no céu. Então, lá eles faziam sacrifícios diários durante o ano todo, de manhã e de tarde. E uma vez por ano, o sacerdote passava do lugar santo, né, que é onde ele fazia os sacrifícios diários, era o lugar santo. E quando ele passava para o lugar santíssimo, era uma vez no ano. Então, no período assim, da profecia que a gente está estudando em Apocalipse, Jesus subiu para o céu após a morte dele, né? E aí ele estava no lugar santo, no santuário celestial. Quando foi em 1844, da nossa era, 1844, quando Guilherme Miller entendeu a profecia errada, 1844 Jesus passou do santo para o santíssimo. Isso, assim como o sumo sacerdote fazia também. Tá. E ele está lá até hoje, purificando os pecados do santuário, ou seja, julgando. O que o povo ia fazer no santuário no 10º dia do 7º mês, em volta do santuário? Não era um dia de juízo? Era um dia de juízo. O que é que temos hoje no céu, com Jesus no Santíssimo? Um dia de juízo. Nós chamamos o juízo final. O juízo final tem 3 fases. Chama-se juízo de investigação, que é pré-advento, ocorre antes da volta de Jesus, somente para aqueles que vão se salvar. O juízo de comprovação, que é o juízo que vai ocorrer durante o milênio, quando Jesus volta, então nós vamos para o céu, começa o milênio. Então, essa é a segunda fase do juízo. Essa segunda fase, só os que se perderam vão ser julgados porque se perderam. E depois do milênio, quando os ímpios ressuscitarem, aí vai ter o juízo de execução, que é o juízo final. Então, o juízo final tem 3 partes. E a gente está no primeiro hoje, que é o investigativo. Nós estamos no primeiro. De 22 de outubro de 1844 até o encerramento da Porta da Graça, é o juízo de investigação. Quando se fechar o livro da vida, o último nome que vai se salvar for fechado, for julgado, e então Jesus sai do santuário, não tem mais o que fazer lá.
Aí ele vem para essa terra. Quando Vai ele ficar uns vier, 40 minutos. aqueles que passaram ilesos pelo juízo vão subir para o céu. E nós vamos para o céu presenciar o julgamento dos ímpios e ver por que eles se perderam. Ninguém vai ficar com a pulga atrás da orelha. Imagina Então o é Tiago por isso, lá. Paulo, desculpa, Oi? só para eu entender também. Então é por isso que se chama o segundo juízo, é o juízo da comprovação, que é... Você falou que primeiro é o juízo investigativo, que está correndo hoje. Aí, então, esse juízo de comprovação vai ser, no caso, para comprovar tudo que ocorreu, seria o livro da vida de cada um? Não, o livro da vida é somente para aqueles que vão se salvar. É o nome dos convertidos. Tá certo? Não quer dizer que a pessoa que tem um nome no livro da vida pode perder o seu nome lá. Claro que não, claro que pode. O juízo de comprovação é para comprovar por que os que se perderam. Imagine lá, você está lá e você fala assim, poxa, eu tinha uma amiga minha que trabalhava comigo, nossa, ela era da igreja, ela parecia tão assim, consagrada, parecia uma pessoa tão legal, temente a Deus, por que ela não está aqui? Não está aqui? Então, aí o anjo, ele vai te mostrar os livros dos ímpios. Ele vai te mostrar, olha, tá vendo essa pessoa? Ela era na sua frente, ela fazia aquilo ali. Na sua frente, ela era assim, mas olha o que ela fazia por trás. Na sua vida, quando não estava perto de você. E assim para qualquer pessoa. Os maridos que vão se perder. Então... Oi? Vai ser escandaloso, então. Então, ele vai mostrar coisas feias. As pessoas vão ver. Mas todos terão consciência de cada coisa que a pessoa fez contigo, agora, não se salvou. Agora, os pecados daqueles que confessaram e se salvaram, esses ninguém vai ver. Esses foram perdoados e apagados. Mas os pecados daqueles que vão se perder não vão ser apagados, não. Tudo isso Deus tem registrado. Para comprovar. Minuto por minuto, durante 24 horas por dia. Então, está lá. Está escrito no livro do céu e gravado. Então, ele vai chamar você aqui, ó, Tiago, você está procurando uma pessoa aqui, você está procurando ela e você não está achando, né? Eu vou te mostrar por que você não está vendo ela aqui. Vem cá, eu vou te mostrar. E ele vai mostrar para você o que ele fez e por que ele não está lá. E ele vai perguntar para você, e aí, Tiago, o que você acha? Essa pessoa deveria estar aqui ou não? É claro que na sua consciência, não mais egoísta, mas uma consciência santa e totalmente transformada, porque você já vai estar no céu, você vai dizer assim, sim, Senhor, essa pessoa não poderia estar aqui, porque se ela estivesse, o céu não seria a mesma coisa. Entendeu? Então, todo caso vai ficar às claras. Deus vai tirar a venda dos olhos de todo mundo, porque Satanás acusa Deus de ser um Deus tirano. Então, Deus, ele precisava fazer isso? Deus? Não, mas ele faz isso porque ele gosta de as coisas fiquem claras, um julgamento justo, nada de corrupção, é justo, diante de todo o universo. Venham cá, meus filhos, vejam por que aqueles se perderam. Nós vamos irmão ver. Paulo, de repente também o céu não seria interessante para essa pessoa, né? A pessoa faz tanto algo e que no céu não vai ter esse negócio. Chega lá que você vai sentir falta, então para que estar no céu? E outra, nós não vamos ser mesquinhos. Muitas mães vão procurar seus filhos, não vão encontrar lá, mas não vão ficar tristes, porque vão perceber que se eles estivessem lá, o céu ia ser um problema. O pecado voltaria novamente, tudo de novo. E no céu não pode entrar pecado. Então, nós vamos ficar satisfeitos. A Bíblia diz que nós vamos ficar satisfeitos. E outra, nós só vamos ter memória dessas coisas durante 1000 anos, tá? Depois de 1000 anos, Deus vai apagar da nossa memória as coisas ruins do passado. Aí nós vamos viver a eternidade. Então, olha só, eu queria ler para vocês, Daniel 7:13, no 6º século antes de Cristo, Daniel já viu Jesus passando do Santo para o Santíssimo. Olha só, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens dos céus, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Esse filho do homem, quem é? Não é Jesus? Jesus. Sim. Isso. E o ancião de dias, quem é?
Deus o Pai. Aonde é que Deus o Pai habitava no santuário terrestre? No Santo ou no Santíssimo? Santíssimo. Então, Daniel está vendo no céu um santuário com o ancião de dias no Santíssimo. E quem que vai de encontro ao ancião de dias? Não é o Filho do Homem? Sim. Não é o Filho do Homem? Não é Jesus? Ora, aonde é que Jesus está, então, se ele vai de encontro ao ancião de dias? Ele está no lugar santo. E ele vai para o lugar santíssimo. Então, nessa foto aqui que você está vendo, ó, o Pai assentado no trono, no lugar santíssimo, Jesus saindo do santo e se encontrando com o Pai. Para quê? Para começar o juízo. Porque o sumo sacerdote também, quando ia para o Santíssimo, ia para o dia de juízo. Para quando saísse Israel, ia ser perdoado ou não. Agora, olha aqui o santuário que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Só que assim, no céu não existe pátio, tá? O santuário celestial não existe o pátio. Só santo e santíssimo. Porque o pátio não precisa mais de holocausto, o tal do holocausto não precisa matar mais animal nenhum. Jesus já morreu. Olha só, os judeus aqui na terra, eles chamavam a rua para o pátio a primeira porta. O pátio para o lugar santo, segunda porta. O lugar santo para o Santíssimo era chamado de terceira porta. E eles davam um nome. Eles chamavam o pátio de caminho, o lugar santo os judeus chamavam de verdade, e o lugar santíssimo os judeus chamavam de vida. Sem eles imaginarem o que foi que Jesus falou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, ó, ao Santíssimo, se não for por ele, Jesus. Uau. Os judeus falavam uma frase que nem eles mesmos entendiam o significado. Eles estavam falando o que Jesus disse, ó, eu sou o caminho, ou seja, eu sou o pátio, eu sou o Calvário, eu sou a verdade, eu estive no céu do lugar santo, eu sou a vida, eu estou no Santíssimo, hoje, em favor do meu povo. Entendeu? Então, está aqui, ó, a terceira porta foi aberta em 1844. Se a primeira porta foi aberta quando Jesus morreu, a segunda porta foi aberta quando Jesus subiu ao céu, e a terceira porta foi aberta em 1844. E olha o que Apocalipse 3:8 e Hebreus 4:16 diz, abre aspas, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graças para socorro em ocasião oportuna. Continuando nesse versículo em cima aqui, que tem os 3 pontos, está escrito assim, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eu abro, ninguém fecha. Mas eu fecho, e ninguém abre. Ninguém abre. Então, o que Jesus está dizendo aqui, lá em Apocalipse, já no final já? Eu estou no Santíssimo. Eu abri a porta. Em 1844, eu abri, todos têm acesso. Pode se ajoelhar, confessar os seus pecados, vocês têm acesso. A porta está aberta. Mas um dia, eu vou fechar. E se eu fechar essa porta, ninguém mais abre. Quando é que ele vai fechar a porta? Quando ele sair do santuário. Chama-se o fechamento da porta da graça. Da porta da graça. Quando as conversões se acabam, e aí o juízo final acabou. E aí Jesus volta para receber a sua igreja. Estão entendendo? Irmãos, esse estudo do santuário que eu dei para vocês, para você entender ele, na faculdade de teologia, é no mínimo 6 meses. 6 meses. E uma hora e pouco, né? Ou seja, eu trouxe para vocês o resumo do resumo do resumo do resumo do resumo. Só sobre o bode Azazel, que representa Satanás, só o bode Azazel são 28 estudos para entender ele. São 28 dias para você entender o bode Azazel.
Então, como é que pode, em 1 hora e pouco, você entender toda a essência? Mas eu queria que vocês me respondessem se vocês entenderam a essência do estudo. Os rituais que aconteciam aqui prefiguravam algo que ia acontecer lá na frente. Quando Jesus morreu, se cumpriu. E hoje o que está em cena é o dia da expiação. Jesus no céu, como sumo sacerdote, estava aqui na terra. Tudo bem? Tudo bem, é muito coerente, né? Que nem você falou, é coerente, não é? É uma lógica, não é? Tem uma lógica por trás de tudo isso. Porque tem muitos cristãos, eu também pensava assim, que veem o céu como um lugar assim, deserto, um monte de nuvem, as pessoas sentadas na nuvem tocando harpa. Irmãos, o céu é um lugar físico, que nem aqui. É um lugar físico, real. É um lugar onde nós vamos tocar, nós vamos ser pessoas normais, só que com o corpo totalmente transformado, um corpo igualzinho ao corpo de Jesus. A Bíblia diz que nós vamos ter o corpo exatamente igual ao corpo de Cristo. Tá certo? Então, agora, vamos para as perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta, com dúvida, tirem, porque o próximo estudo nós vamos falar exatamente do desapontamento de 1844, tendo tudo a ver com o que aconteceu no céu em 1844. Tá. Então, assim, eu vou começar. Primeiro, quando Jesus morreu, o véu se rasgou, e ali foi abolido as leis, mas as leis de sacrifício ao cordeiro. Cerimoniais. As leis cerimoniais. Isso. Quando as pessoas falam que o Antigo Testamento foi abolido, como entender esse negócio assim, depois da morte de Jesus? Tipo, depois de Jesus para trás foi abolido. As leis foram abolidas, o Antigo Testamento não presta. Como que a gente consegue assimilar isso? Então, todas as leis do sacerdócio foram abolidas. O que consistia a lei do sacerdócio? A lei do sacerdócio consistia em cerimônias. Então, o dia o sacrifício contínuo, o sacrifício pelo pecado, o dia da expiação. Então, tudo aquilo que se fazia no santuário, aquelas festas, aqueles rituais, com aqueles feriados judaicos, que eram chamados de sábado. Todas as vezes que se fazia essas festas, se guardava um sábado. Esse sábado podia cair em qualquer dia da semana, domingo, segunda, terça, era chamado de sábado. Não importa se era segunda ou terça, o nome era sábado. Quando Jesus morreu, todos esses feriados foram cancelados, ou seja, todos esses sábados cerimoniais, ou seja, feriados judaicos, foram cancelados. Agora, o que você não pode confundir é com o sábado semanal, o sábado dos 10 mandamentos. Esse não, porque esse aí só caía no 7º dia da semana, como hoje. Por exemplo, amanhã é sábado. Amanhã é sábado e sempre foi sábado. Agora, se fosse domingo, hoje vai ser um sábado, porque tem o dia da festa da Páscoa. Vamos guardar. Por quê? Porque o santuário está erguido. O santuário deixou de existir, Jesus morreu, tudo isso foi cancelado. Então, por isso que quando se fala o Velho Testamento foi abolido, nós temos que tomar um cuidado. O Velho Testamento não foi abolido. O que foi abolido foram os rituais que consistiam em ordenança com as leis cerimoniais do Velho Testamento. Só isso. Todo o restante que está no Velho Testamento, da palavra de Deus, não foi abolido. Claro que não. As profecias, né? Agora, os rituais do santuário, sim. Esses foram todos abolidos. Tudo bem até aí? Tudo. Eu tenho uma pergunta sobre as ofertas contínuas. Só uma dúvida mesmo. Esse cordeiro que era oferecido um pela manhã e outro à tarde, era um por cada representante ou era dois, na verdade? Aliás, deixa eu tentar organizar aqui minha mente. Eram dois, um pela manhã, outro pela tarde. Isso, cada pessoa, cada membro tinha que levar dois, um amanhã, outro à tarde, ou dois só cordeiro representava todo mundo? Era para todo mundo. Quem levava esse cordeiro não era o povo, era o sacerdote. Ah, tá. Então era dois o sacerdote, mesmo. Não, era o sacerdote
ele tinha o rebanho dele, justamente para o santuário. Os levitas compravam cordeiros justamente para o sacerdote, todos os dias de manhã ele oferecer um e à tarde outro em favor de todo o povo. Aí durante o dia, por exemplo, 9 horas da manhã foi feito esse primeiro sacrifício. Aí você, Kátia, você cometeu um pecado. Aí era 10 horas, 10 e pouco, o santuário está aberto. O sacerdote está lá. Aí você fala, poxa, eu cometi um pecado, eu tenho que levar uma vítima, porque senão eu vou morrer. Então, você pegava um cordeiro e levava no santuário. O sacerdote falava, fala, Kátia, tudo bem? Tudo. Então, eu cometi um pecado, para que eu não morra, eu trouxe uma vítima no meu lugar. Aí depois chegava outro, fazia fila. Então, isso que eu queria saber. Então, era por pessoa. Por exemplo, pessoa cada um que pecasse. O sacrifício de manhã, o sacrifício da tarde eram só 2. Esse só o sacerdote levava. E durante esses rituais aí, tinha também esses outros. Se a pessoa pecou, levava. Então, ele fazia a mesma coisa. Só que o sangue entrava... Imagina o tanto de animais. Oi? Fiquei pensando no tanto de animaizinhos que morriam, então. Nossa, eram rebanhos e rebanhos. Morria muito animal. Para você ver como Deus lidar com o pecado. Tanto é que uma vítima inocente tinha que morrer. Você olhava para o cordeiro e falava, pô, mas E naquela época, os defensores dos animais. Meu Deus, os defensores dos animais naquela época. Entendeu? Então, era assim. Era assim. Deus lidava com o pecado dessa maneira, dizendo que o salário do pecado tem que ser a morte. Se você, Edson, pecou naquela época, você tinha que ser apedrejado. Levava-se você para fora do arraial, abria um buraco no chão, cabia seu corpo, colocava seu corpo ali e ficava só com a cabeça para fora. Eles colocavam uma toalha sobre a sua cabeça e as tribos, um ancião de cada tribo vinha com pedra e apedrejava você até você morrer. Para você não morrer, você tinha que fazer isso. Pegar o cordeiro e levar. Então, esse cordeiro aí, será que as pessoas criavam ou tinha que comprar na época? Não, tinha pessoa que comprava, tinha pessoa que criava. Quem tinha posses, criava. Agora, quem não tinha dinheiro, fosse pobre, podia levar um efa de farinha, fazer um bolo para o sacerdote, ou levava uma pombinha, uma rolinha. Entendeu? Quebrava a cabeça dela. E durante esses 1.500 anos nunca aconteceu de nenhum sacerdote morrer? Não, nenhum. Não aconteceu. Mas o propósito dos rituais, que se eles não fizessem aquilo que tinha que ser feito, era morrer. Tinha sim, teve Nadab e Abiú, os filhos de Eli, que entraram no santuário com fogo estranho. O fogo para entrar no santuário tinha que ser pego no altar do holocausto lá fora. Eles entraram com fogo estranho, embriagados, foram fulminados os dois. Fulminados pelo quê? Pelo fogo. Nadab e Abiú. Eles foram fulminados pela glória de Deus. Eles se embriagaram e entraram no santuário sem autorização de Deus. Estavam embriagados. E entraram com fogo estranho. Mas eles pegaram fogo, colocaram fogo no incensário. O fogo que tinha que entrar no santuário não era fogo colocado por eles, era fogo que tinha que tirar do altar do holocausto. Fogo sagrado, fogo santo. E eles entraram no Santo dos Santos? Ou no Santo mesmo? Entraram no santuário. A Bíblia fala que eles entraram no santuário. Quando entraram no santuário, foram fulminados. Qual parte Para mim não importa ali se ia ser santo ou santíssimo, eles iam ser fulminados de qualquer jeito. Vamos ver se a gente acha esse verso? Calma aí. Coloca aí, Nadab e Abiú. Tá, vou colocar no Google. Mesmo se eles tivessem levado o fogo santo, eles seriam queimados, porque eles não eram pessoas ideais para estar entrando ali, né? Isso mesmo. Levíticos 10. Realizam sacrifícios não autorizados e são mortos por fogo que sai de diante do Senhor. Proíbe-se que Arão e seus outros filhos lamentem a morte deles. Arão e seus filhos devem abster-se de vinho e de bebida forte. Devem ensinar tudo o que o Senhor levou a Moisés. Levíticos 10. O sacerdote não podia beber vinho.
Interessante. Depois você pode ler a história todinha de Nadab e Abiú, só você dar um Google aí, Nadab e Abiú, aí aparecem os versículos bíblicos que falam sobre a história deles, você vai ver. Beleza. Levítico 10. Eu vou ler depois a história deles. Uhum. Eles entraram no santuário com fogo errado, né? Era para ter pego fogo santo, mas a presença de Deus ali queimou eles. Chamado o fogo estranho. Entendi. Foi entrar no lugar santo, na presença de Deus. Um fogo estranho. Então, vamos lá. Tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta para mim fazer um resumo e a gente encerrar? Tá, só a partir do milênio agora. Quando Jesus... Essa parte do milênio está em Apocalipse. Quando Jesus vem, pega os seus... Apocalipse 20. Aí vem, pega os seus, os salvos, volta para o céu. E passamos 1000 anos no céu. Verificando, aí vai ser o juízo de comprovação. A gente vai passar durante 1000 anos entendendo por que tal pessoa não foi para o céu. Por que meu pai, por exemplo, não estava no céu? Eu vou ter que entender isso. Tá, durante 1000 anos. E durante esse tempo, Satanás fica aqui na Terra sozinho, sem ninguém para tentar. Com seus anjos. E isso se chama de prisão. Ele fica preso durante 1000 anos na Terra vazia, porque não tem ninguém para tentar, não tem sol, não tem chuva, a Terra fica desolada. É isso. Isso. Tá, beleza. E depois o juízo de execução. Aí depois a cidade santa desce do céu, aqui no Monte das Oliveiras. Os ímpios de todas as eras, desde Adão e Eva até o dia da volta de Jesus, os ímpios ressuscitam. Bilhões e bilhões de ímpios. Tentam tomar a cidade santa de assalto. Nesse instante, desce fogo do céu e enxofre. E a terra vira uma bola de fogo. E nesse instante, os ímpios são mortos no chamado fogo eterno. É nessa hora que aparece o fogo eterno. Não existe fogo hoje. O fogo eterno vai ocorrer depois do milênio. Só que esse fogo eterno, ele não é um fogo que nunca vai se apagar. Ele vai se apagar. Vai se apagar quando todos os ímpios forem consumidos com Satanás e seus anjos. Aí o planeta Terra se torna uma nova terra, um novo céu e uma nova terra. Aqui se torna a morada dos salvos por toda a eternidade. Mas isso aí vai ser no penúltimo estudo. Nós estamos apenas no 4º estudo. Tudo bem? Tá. Semana que vem, então, a gente vai estudar. Deixa eu ver se alguém tem mais perguntas. Cíntia, e você? Não fiquem tímidos. Eu não, pergunta não. Ficou alguma dúvida? Deu para você entender mais ou menos? Deu. Então tá bom. E o Thiago? E aí, Zessar? Tranquilo, pô. Tranquilo? Eu acho interessante esses temas, né? A próxima reunião vai ser qual tema? Vai ser sobre o desapontamento de 1844, que tem a ver com esse dia da expiação aqui. É uma continuação, mas do que aconteceu, né, na Terra. Entendi. A expiação, perdão, o desapontamento que foi a profecia do eu esqueci o nome. Guilherme Miller. Que a gente estudou na semana passada, verdade. Isso, ele explicou. É a profecia de Guilherme Miller. Ele interpretou a profecia errada. Ele usou que parâmetro para fazer os cálculos? Foi aquela ideia de que um dia para Deus é igual a 1000 anos? Não, foi a data de 1800, a data de 457 e 1844. Essas duas datas nós vamos ver a semana que vem. Entendi. As datas estão certíssimas, corretas. Ele acertou tudo. Ele errou o evento. Entendi. O evento ele errou. Mas a profecia, e tanto é que a profecia dele, hoje o mundo inteiro que estuda a Bíblia tem conhecimento. O mundo todo.
Pode uns concordar, outros não, mas todos chegaram. Nessa época, Tiago, os Estados Unidos da Europa e a Europa, Estados Unidos da América e a Europa, nossa, houve assim uma febre. Virou assim explodiu do conhecimento, porque até essa data, ninguém tinha conhecimento bíblico, as pessoas viam a Bíblia como um livro, um mito, um livro de lenda, sabe? Tinham os que criam, mas eram assim, eles não tinham os pés no chão. Uhum. Esse estudo das 2.300 tardes e manhãs de Guilherme Miller sacudiu o mundo cristão, sacudiu os Estados Unidos, a Europa e depois todas as Américas, chegando até a nós hoje aqui. Então, nós vamos ver como isso se deu a semana que vem. Mas ocorreu alguma coisa? Ocorreu alguma coisa assim, visual? Nos livros de história. Oi? Ocorreu alguma coisa assim? Ocorreu alguma coisa visual aqui na Terra para que todo mundo tipo desse esse insight? Nossa, o que aconteceu foi isso. Teve visual de Guilherme Miller, de Hiram Edson. Hiram Edson, que era um pioneiro adventista que esperou Jesus voltar em 1844, Jesus não voltou. Na mesma noite do desapontamento, ele viu por que Jesus não voltou. Aí, essa visão que ele teve foi que depois abalou o mundo. Nós vamos ver ela semana que vem. Foi ele entrando, né, no Santíssimo. Foi isso? Oi? A visão que ele teve foi de Cristo entrando no Santíssimo. Isso. Ele viu, por que Jesus não voltou se 2.300 anos o santuário ser purificado? E por que Jesus não voltou? Por quê? Porque para Miller, o santuário a ser purificado era a terra, porque Miller pensava que a terra fosse o santuário. Ou seja, mas o santuário a ser purificado não era a terra, é o céu, porque a terra não é santuário. E o santuário da terra já tinha sido eliminado, então qual que é o único santuário que existia? Era no céu. Então, ele acertou a data. Em 1844, o santuário ia ser purificado. Mas esse santuário estava no céu. Era Jesus passando do santo para o santíssimo. E não Jesus saindo do santíssimo para vir à terra. Essa ponte ele fez por conta do que Moisés viu, né? A ideia de todo aquele santuário que Deus mandou ele reproduzir mesmo aqui na terra. Então, é esse que é o... Isso. Aí, então, eles estudaram Êxodo, Levítico, Hebreus e Apocalipse. Se você quiser saber tudo de santuário, é só você estudar Êxodo, Levíticos, Hebreus e Apocalipse. Está tudo ali. É os únicos 4 livros da Bíblia que falam tudo sobre santuário. É esses 4 livros. Santuário como um assentamento simbólico para fazer o sacrifício, né? Para o expiatório. Isso, o santuário como um todo. O santuário terrestre como uma sombra. E o santuário celestial como um corpo. Entendi. A sombra encontra o corpo. A sombra é algo que não tem valor. Porque sem o corpo, a sombra não tem valor. É só uma projeção, né? Do santuário celestial, né? É só uma projeção do santuário celestial. Isso mesmo. Então é como assim, Jesus era o corpo, o santuário era a sombra. Quando Jesus morreu, o que aconteceu com a sombra? Encontrou o corpo. Uhum. A sombra encontrou o corpo. Então, aquilo que era sombra deixou de ter valor. E o que passa a ter valor agora é o corpo. Então, todas essas cerimônias que são feitas, que é feito lá pelos judeus, não tem valor algum, né? Não tem valor algum. Essas pessoas que continuam matando animais, esses rituais aí, tá tudo errado, então, né? Pelo contrário, é uma abominação perante Deus. Estão maltratando os animais sem necessidade e vão se perder. Porque Deus não pode fazer nada por eles se eles não aceitarem através da fé. Né? As pessoas que vão se perder não porque que Jesus quis que elas se perdessem, mas porque elas escolheram. Porque, veja bem, elas não podem alegar ignorância. Elas sabem que existe Jesus, só que eles não aceitam.
Eles não aceitam porque a ideia do Messias para eles não seria aquela figura. Até onde isso até onde eu tenho conhecimento, aquela figura heróica que quer salvar eles do Império Romano. Eles achavam que Jesus viria num cavalo branco, majestoso, para libertar a Judéia do jugo romano, pelas forças das armas, que Jesus ia chegar em Jerusalém derrubando tudo, matando todo mundo com espada, os seus discípulos cheios de poder, os anjos descendo do céu, matando todo mundo, e ele ali recebendo o reino. Era isso que eles viam. Aí depois eles falaram, peraí, agora eu estou vendo Jesus entrando em Jerusalém montado no jumento. No jumento. Sabe? Mas tem a figura do cavalo branco, não tem? Em Apocalipse? O cavalo branco representava você entrando para a guerra. No jumento representa você entrando para a paz. Aí eles falam, peraí, eu penso que Jesus vem para a guerra, Jesus vem para a paz? E aquelas mesmas pessoas que falavam, Hosana nas alturas, essas mesmas, lá dentro gritavam, crucificam. As mesmas. Mas a ideia tem os cavaleiros do Apocalipse, parece, né? Tem aquele que vai vir no cavalo branco. Quem seria esse do cavalo branco? Então isso aí é Apocalipse 19. O dia da volta de Jesus é retratado como Jesus vindo num cavalo branco. Jesus não vai vir montado em cavalo. Ali é um símbolo da última batalha. Ou seja, Jesus entrou em Jerusalém montado em jumento. Ou seja, eu vim em paz. Só que na segunda vinda, Jesus vai vir em paz? Não. Eu falo não, isso porque... Ele vai vir para a guerra santa, ele vai vir para a destruição dos ímpios. Então, ele vem montado no cavalo. Então, ele é apresentado na segunda vinda montado no cavalo. Não que ele virá em cavalo, mas representando que na segunda vinda ele vem para a guerra. Uma guerra santa contra os ímpios e contra as forças espirituais do mal. Ele não vai vir mais como um moribundo, um Jesus sofredor na cruz, não. Ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Uau! Porque eu costumo estudar muitas tradições, né, pelo mundo afora. E uma delas fala que o dia do juízo, né, o dia final, o dia derradeiro lá do mundo, onde, enfim, tudo ia acabar, né? E algumas tradições falam a mesma coisa, que vai vir um homem montado em cima de um cavalo branco, que é o último, né, o derradeiro, que vai, enfim, vai trazer o fim. Não. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado com figuras de linguagens. Eu entendo que é simbólico, mas sim, assim bate, né? Sim. Jesus ele é visto vindo como um pastor para separar as ovelhas, lembra? Uhum. Jesus não vem separar a ovelha de lobo, mas ele é representado assim. Ele é representado através de alguém que lança a sua rede para pescar os peixes bons e os ruins são lançados no fogo. Jesus não vem para pescar peixe. Isso aí é maneira simbólica de mostrar a vida de Jesus. Jesus ele é vindo de várias maneiras. Nos evangelhos, através das parábolas, e principalmente no Apocalipse. Ele é visto vindo com a foice na mão. No Apocalipse 14, é visto Jesus com a foice na mão. E com outro anjo com a foice na mão também. Jesus não vem com foice, mas qual é o papel da foice? Não é cortar o trigo bom, levar para o celeiro, e o trigo ruim jogar no fogo? Então, é isso. Jesus vem para separar o joio do trigo. Mas ele não vai vir com uma foice, passando a foice na cabeça de ninguém. Então é totalmente simbólico, né, Apocalipse. São maneiras simbólicas de mostrar a vinda de Jesus de várias maneiras. E uma delas é essa do cavalo branco. Do cavalo branco é a principal, porque mostra Jesus vindo para a guerra, travar a sua última guerra santa contra as forças espirituais do mal e contra todos os ímpios. Então ele vem com a Bíblia chama de diademas, chama-se diadema, a coroa de um soberano sobre todas as nações. É chamada de diademas. Todo soberano sobre as nações na época de Jesus, que usava uma diademas e entrava num cavalo branco nas cidadelas, todo mundo já sabia, se prepare, o rei veio para a batalha, porque ele veio montado no cavalo. Se esse mesmo rei viesse montado no jumento, as pessoas falavam, fiquem tranquilos que ele vem em paz.
Então, Jesus, na primeira vinda, ele veio e montou no jumento. Ele disse, eu vim em paz. Só que na segunda vinda, ele diz, agora não. Agora eu venho travar a minha guerra santa, a minha última guerra. Que é a do Armagedon, né? Então, é por isso que tem o É símbolo do engraçado cavalo. que todo esse filme, o Apocalipse, ele tem 22 capítulos apenas, né? É. Então, o Apocalipse ele é rico em símbolo. É muito rico em símbolo. Se você entender a cultura grega, aí você entende os símbolos do Apocalipse. Se você entender a cultura grega. Imagine alguém pregando na igreja assim, Jesus vem no cavalo branco, e alguém naquela época ressuscita e assiste um sermão desse. Nós que estamos assistindo vamos ficar boiando. Só que aquele que ressuscitou e viveu naquela época vai falar assim, caramba, eu sei do que ele está pregando. Eu já sei. Ele sabia. Eles estavam imersos naquela cultura. João estava imerso na cultura grega. Por isso que Deus usou aquilo que João cria para mostrar algo que não era a realidade, mas que tinha tudo a ver. Quer dizer que cada animal simbolizado em Apocalipse, a gente tem que fazer uma ponte Traduzir com algo, traduzir de acordo com os gregos. Com a né? própria Bíblia. A própria Bíblia diz, por exemplo, João viu uma mulher montada, uma mulher sobre... Dragão. Uma mulher sobre as águas. Uma mulher estava sobre as águas. Aí, isso aí está só escrito assim, seco. Aí, quando você vai para Apocalipse 17, eu acho que versículo 5 ou 15, o anjo diz assim, João, a mulher que tu visse é a cidade que domina sobre os reis da terra. E, ao mesmo tempo, ele diz que água são povos, multidões, nações e língua. Então, água representa povos. A mulher sobre as águas, a mulher representa a cidade. Então, essa cidade representa Babilônia. Babilônia representa o Vaticano sobre muitas águas. Águas são povos. O maior continente povoado na época do Império Romano era a Europa. Então, o anjo está mostrando para João que esse poder religioso iria surgir na Europa, sobre os 7 montes. Os 7 montes ali, 7 colinas, é Roma. O Império Romano depois se reduz, quando cai o Império Romano, surge Roma papal, com 44 hectares de terra, que a Bíblia reconhece como o trono da besta. Uhum. Então, os símbolos, não é difícil. Você entendeu os símbolos, você entende a profecia. Entendeu? É que nem o fio da meada. Você entendeu o começo, é que nem um filme. Se você está assistindo o filme, você entendeu o começo do filme, você já começa a pensar, eu acho que eu sei mais ou menos o que vai acontecer durante o filme. Você começa a... Aí, no final do filme, fica tudo esclarecido. Então, o Apocalipse, ele é um filme. Ele é um filme. Se você conseguir entender os símbolos, você entende todo o filme. Vai cair, falta um minuto. Tudo bem? Está acabando aí o tempo já, não está? Tudo bem, Paulo. 1 minuto. Então, vamos fazer uma oração? Vamos. As mulheres fazer oração hoje? Quem? As mulheres, vai, Kelly. mulheres. Vai, Cíntia. Não, pode fazer, fica à vontade. Tá bom, então eu vou orar. Pai querido, amado do Deus, muito obrigada, Senhor, por tua presença no nosso meio. Obrigada por cada pessoa aqui presente nesse estudo, que o Senhor possa, a cada dia, abençoar, nos abençoar, que possamos ter curiosidade sobre o Senhor, sobre o teu reino, que possamos aprender. Eu te peço, Senhor, continue abençoando a vida dessas pessoas, a vida do Paulo, que possa nos ensinar, através do Senhor, cada dia mais. Eu te agradeço por teu infinito amor, em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, Fiquem gente. com Deus e até sexta-feira. Tchau. Feliz sábado para até todos sexta. vocês. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Prazer, Cíntia. Prazer, Thiago. Lucas. Valeu. Tchau. Todo Tá, mundo. gente. Tchau, tchau.